A culpa é da nutrição e do score corporal das matrizes. Pessoal, esse ano foi um ano que a chuva demorou para chegar. Nós já estávamos aí no final de outubro e a grande maioria das fazendas passando um aperto desgramado de pasto porque não tinha chovido. E aí nós estávamos entrando em novembro e estava todo mundo perguntando, falou, mas gente, se eu não começar logo esse protocolo, eu vou bagunçar toda a minha estação de monta. Eu vou começar a ter bezerro nascendo tarde, vai impactar depois nas minhas precoces que eu quero colocar na próxima estação. O que eu faço? Realmente, pessoal, é uma faca de dois gumes. Né? Quando a gente ainda não está chovendo, o pasto não voltou, a vacada ainda não está em balanço energético positivo, não está ganhando peso, a gente fica numa sinuca de bico. O meu posicionamento, Rodrigo, como o sêmen de Nelore Mil não é um sêmen barato, é complicado a gente começar um trabalho sabendo que nós vamos ter resultado ruim. Só que ao mesmo tempo, é complicado deixar também juntar muita vaca parida em agosto, que chegou em outubro e não seminei ainda. Então, na verdade, essa é uma decisão difícil. Eu tenho colegas que falam que aqui no meu serviço eu tenho estação de monta, eu não tenho estação de chuva. E esse cara ele começa a inseminar independente de águas ou de chuvas, independente do score corporal de vaca. Mas, pessoal, eu tenho muitos colegas que passaram aperto esse ano, por quê? O cara chegava na fazenda e o criador tava falando, não, tem que inseminar, tem que inseminar, tem que inseminar, com vacada com score 1,5, 2. E pior, sem estar ganhando peso. Então isso aí é latada. A gente já sabe que pegar uma vacada com score corporal baixo sem ganhar peso, vai dar pau. Você pode ter o melhor sêmen do mundo, o melhor técnico do mundo, o melhor curral do mundo. Que foi o terceiro que eu já até esqueci aqui? O melhor protocolo do mundo que vai dar pau, não vai dar para ter resultadão. Só que aí é uma questão aí de decisão, certo? Então eu tenho lá um parceiro nosso lá de Alvorada do Tocantins que aconteceu isso. A fazenda não estava boa de pasto, a vacada estava magra, mas mesmo assim ele falou, eu prefiro ter resultados mais baixos do que bagunçar a minha estação de monta. Ou seja, os resultados iniciais desse ano estavam na faixa aí de 37, 38% de taxa de concepção. Só que pelo menos eu já emprenhei 38% da minha vacada. E essa vaca depois, quando começou a chover, ela teve a segunda chance de emprenhar, a terceira chance de emprenhar, a quarta chance de emprenhar, e no final das contas, a taxa de prenhez final da fazenda foi legal. Só que os primeiros resultados foram ruins. Via de regra, pessoal, para você ter uma taxa de concepção dentro do esperado, vamos lá, eu não falei isso no começo. O que eu considero taxa de concepção dentro do esperado? Na faixa de 50%. Se eu tiver ali uma taxa de concepção variando de 45% a 55%, com média de 50%, tá ok. Não tá excelente, mas não tá ruim. Tá ok. Tá joia? Se eu tenho uma taxa de concepção abaixo de 40%, abaixo de 50% de média, nós vamos ter que dar uma olhada aqui, ó, nesses tópicos que nós estamos falando hoje, para ver onde que nós precisamos mexer. Tá joia? Agora, pessoal, tem sido muito legal, porque não é incomum hoje fazendas com taxa de concepção acima de 65%. Taxas de prenhez final acima de 90%. São fazendas que estão fazendo a lição de casa direitinho. Fazenda que está com manejo redondo, com rebanho redondo, com resultados fantásticos. Então, assim, se você está começando, não adianta você querer ter de cara resultadão desse tipo.
Mas conforme a gente vai descartando vaca que não emprenhou, conforme a gente vai ajustando a nutrição, vai ajustando os pontos finos, dá para ter resultadão na IATF. Mas vamos lá, vamos voltar. Que a culpa é da nutrição. Via de regra, pessoal, a vaca não tem que estar gorda para emprenhar. A vaca tem que estar em balanço energético positivo. A vaca para emprenhar tem que estar ganhando peso. Então, quando eu pego um lote de vaca com score 1,5, 2, você fala, rapaz do céu, vai dar pau. Só que se ela tá ganhando peso, tá legal. Muitas vezes é melhor do que eu pegar uma vaca de score 4, 4,5, super gorda para inseminar, tá joia? Então assim, balanço energético positivo, fundamental. Outro ponto da fazenda, mineralização, pessoal. Pessoal, a vaca, para emprenhar, ela precisa de micronutrientes que a pastagem não fornece. Isso vai variar entre regiões, vai ter uma variação de uma região para outra, mas de forma geral, a mineralização do seu gado é fundamental. Então assim, a gente recomenda fortemente que seja usado um sal mineral de boa qualidade e de preferência para aqueles lotes de trabalho de IATF, um sal reprodução, porque ele vai ter índices de selênio, de zinco, de micronutrientes que são muito importantes para ter bons resultados. Tá joia? Isso é variável de região para região, mas de forma geral, a mineralização do seu gado vai ser fundamental. Pessoal, parece que aqui para mim que os comentários pararam de aparecer. Eu não sei se eu fiz alguma coisa aqui ou se não está aparecendo por algum outro motivo. Mandem, por favor, algum joinha aí, se está tudo ok, se está todo mundo me ouvindo, tá bom? César Moreira, se você estiver ouvindo aqui, teve aqui umas solicitações de... Ah, beleza, apareceu do Oscar, que aula, oi, joia, pessoal, tá legal, tá tudo beleza, vamos lá. Uma coisa que a gente tem usado, pessoal, principalmente numa vacada que a gente ainda não conhece, ou numa vacada que não está bem mineralizada, é aquela mineralização injetável. Existem hoje no mercado vários produtos aí, o Catofós da JA, o Fosfosal, alguns aditivos que a gente tem usado e que tem impactado de forma muito positiva nos índices, principalmente de vacada sentida e mal mineralizada. Então é mais uma opção para a gente poder usar essa ferramenta, tá bom? Outra coisa fundamental, pessoal. Vou contar um exemplo agora, não é de inseminação, é de um programa de transferência de embriões que aconteceu comigo. Um cliente, um parceiro, me ligou e falou, Rodrigão, eu tô com uma novilhada no coxo que eu tô engordando para matar. Vamos usar essa novilhada como receptora de embrião? Eu falei, porra, show de bola. Tudo que a gente quer hoje para fazer uma baita taxa de prenhez é uma novilhada no coxo para transferir embrião. Fomos lá, transferimos 20 embriões com 11 prenhezes. Fantástico resultado, acima do esperado, estava tudo dentro dos conformes, show de bola, confirmamos o prenhez com 30 dias. O que o parceiro fez? Falou, maravilha, agora que eu já emprenhei essas novilhas, o que eu vou fazer? As que não emprenharam eu vou manter no coxo para eu matar, as que emprenharam, bora pro pasto. E aí nós vamos fazer a confirmação com 60 dias e das 11 prenhezes tivemos 6 reabsorções, 6 perdas embrionárias, só 5 gestações confirmadas. E o parceiro me ligou perguntando o que aconteceu, e aí que eu perguntei, mas como é que foi? Você manteve essas vacas, essas novilhas no confinamento? Falei, não, Rodrigão, como ela já tinha emprenhado, tinha confirmado, botei pro pasto, e pasto ruim. Ou seja, pessoal, quando a gente está num programa de IATF, a gente tem que evitar
variações nutricionais durante esse trabalho. Então, o que normalmente eu recomendo? Aquele pasto que as vacas estavam no início do protocolo, depois que eu inseminei, eu volto a vacada para o mesmo pasto que elas estavam, para não ter variação. Pessoal, quantas fazendas a gente sabe que tem pasto de andropógon, pasto de Tanzânia, pasto de Mombaça, pasto de umidícula. Então eu pego uma vacada que está lá no meu pasto de Mombaça, top, insemino essa vacada e depois da inseminação eu mando ela pro varjão da umidícula. Pô, como é que eu vou ter bom resultado? Essa vaca ela vai desbalancear energeticamente, a nutrição vai ser completamente bagunçada. Então eu coloquei aqui, ó, mudanças de manejo nutricional no meio do protocolo de GATF devem ser evitadas. Tá joia? Pessoal, show de bola. Matamos o nosso quinto tópico, que a culpa é da nutrição. E sem dúvida é uma das chaves aí, ó. Topo, lá do topo da culpada pelos resultados insatisfatórios. Tá joia? Pessoal, aproveitar aqui um comentário do Guilherme aqui, ó. A estação de monta dura o ano todo, moço. Pessoal, eu confesso para vocês que eu já tomei umas invertidas com relação a isso. Por quê? Pessoal, quando a gente fala desse conceito de estação de monta, né? Via de regra, o que é isso? A gente começa a estação de monta no início das águas. E a gente segue com a estação de monta normalmente até o final das águas. Por que eu faço isso via de regra? Porque é justamente quando as vacas começam a entrar em balanço energético positivo e eu consigo centralizar o nascimento dos bezerros na seca, onde eu tenho menor incidência de miíase, menor incidência de mosca, menor incidência de doenças infecciosas, tá joia? Mas pessoal, isso não se aplica para toda fazenda. Eu tava com um parceiro aqui de Goiás num evento, trocando uma ideia com ele, ele falou: Rodrigão, na minha realidade, o melhor resultado que eu tenho é justamente inseminando vaca em maio, junho, julho, agosto. Porque as fazendas que ele trabalha são fazendas que fazem integração lavoura-pecuária. Então na fazenda que faz a ILP, ela tem pasto bom na seca. Então aí muda tudo o conceito de estação de monta. Tá joia? Essa é outra coisa que o técnico que vai na sua fazenda precisa conhecer. Inseminar vaca, pessoal, é fácil. O difícil é você poder entender o contexto geral da fazenda do seu cliente para você poder adequar o manejo reprodutivo ao manejo sanitário, ao manejo de pastagem daquela fazenda. Tá joia? Pessoal, bora pro próximo tópico. Se a gente começou 8 e pouco, já tem 1 hora de live. Eu nem sei se o Instagram vai deixar a gente passar de 1 hora. Se eventualmente cair a live, eu entro de novo e aí vocês têm que reconectar. Mas o Instagram já me conhece, sabe que eu falo Mike Homem da Cobra. Normalmente o Instagram, nas nossas lives, deixa a gente passar de 1 hora. Beleza? Tocar o barco aí pro 6º ponto. Pessoal, a culpa não é do manejo nutricional. A culpa é da categoria de matrizes. Pessoal, e aqui nós temos realmente culpado na história. Pessoal, vamos lá, ó. Quando eu falo categoria de matrizes, vamos começar daquela famosa precocinha. Vamos lá. Cara, é cada vez mais comum, né? Como esse tema, precocidade sexual, é um tema em alta, né? A gente vê vários eventos, várias lives, muita gente falando aí de precocidade sexual no Nelore. É cada vez mais comum a gente chegar numa fazenda, o criador fechar aquela novilhada no curral e falar: eu quero que você insemina tudo. E aí a gente, como veterinário, como técnico, começa a palpar aquela vacada e falar: peraí, mas isso aqui tem útero infantil.
Essa novilha aqui não tem nem folículo dominante ainda no ovário, muito menos corpo lúteo. E o cara fala, não, mas insemina. Insemina. Para você que é criador e tá ouvindo a gente, pensa só uma coisa, pessoal. Via de regra, agente veterinário ganha por vaca inseminada. Pra gente, seria 1000 vezes melhor chegar lá e inseminar qualquer coisa que você mandar no curral pra gente. Se eu ganho por vaca inseminada, ou se eu tô lá por diária, inseminar uma a mais, uma a menos, pra mim não faz diferença. Então, criador, quando o técnico falar pra você que aquele gado não tá pronto para entrar na IATF, ouve. Porque o ferro vai em você, produtor, não vai no veterinário. É você que vai gastar um protocolo a mais, uma dose de sêmen a mais e uma inseminação a mais para não emprenhar, para não ter resultado. Então a gente que é técnico, na verdade, a gente está capacitado, ou deveria estar capacitado, para saber se aquela novilha está apta para entrar no programa ou não. Existem meios, né, indução de puberdade, nutrição adequada, que vai poder fazer eu dar uma forçadinha ou não. Agora, via de regra, quando a gente pega um lote de desafio, 35, 40% de taxa de concepção, tá show de bola. Tá joia? Tem gente aqui que tá ouvindo a live que eu já fui na frente e já falei, ó, vamos dar uma forçadinha nesse lote. Por quê? Porque as que a gente conseguir emprenhar, nós vamos ter um bezerro a mais na vida dela. E as que não emprenharem, vão entrar ano que vem, vão entrar muito melhores no ano que vem. Então a gente às vezes dá uma forçadinha. Mas tem muita situação, pessoal, aí de fazenda que a gente chega e o cara fecha aquela bezerrada magra, que ele não deu condição de chegar num score adequado e o cara quer forçar a barra. Entendeu? Aí não tem base. Tá joia? Tá aqui, ó, o Felipe Guimarães falando, ó, um rufião no meio das novilhas estimula a puberdade delas? Sim, senhor. A presença do macho no meio dessas novilhas vai estimular ela a entrar em puberdade mais cedo, beleza? A gente tem usado essa estratégia aí em algumas fazendas. Mas vamos continuar, vamos pular agora das precocinhas e vamos embora para as primíparas, pessoal. Gente, primípara é a categoria mais difícil de emprenhar. Tô com um parceiro que eu também vou falar o nome, porque é um parceiro aí que faz um trabalho muito sério, tem uma assistência técnica muito competente lá com o Piquira, que é o nosso parceiro lá da fazenda Santos Expedito de Guarda-Mor, Minas Gerais, o Edson Coll, Eduardo Coll, pessoal que está usando 100% Nelore 1000. Ano retrasado, estação de monta, sem ser nessa anterior, ele me ligou que estava com uma novilhada para inseminar. E aí nós metemos pau, usamos Nelore 1000 100%, bezerrada já está nascida, uma bezerrada fantástica no pé das vacas. E esse ano, como ano passado era praticamente tudo novilha, esse ano era o que, pessoal? Tudo primípara. Lá ele tem um manejo nutricional muito legal, faz integração lavoura-pecuária, colocou essa novilhada na palhada, então essa vacada chegou nesse ano até que com score corporal muito legal. Só que os resultados de concepção não foram extraordinários. Beirando ali 44%, 48%, 52% de taxa de concepção nas primíparas. E aí ele ficou um pouco frustrado. Ele falou, pô, Rodrigão, não sei o que está acontecendo, esperei que fosse ter um resultado melhor. Pessoal, a fazenda bem organizada, e principalmente a que quer se meter a besta de fazer a tal precocinha, que eu acho bom demais, tem que ter um manejo nutricional adequado, principalmente para quando essa precocinha virar primípara. Entendeu? Tá aqui, ó, o Zé Santos, nosso parceirão, ó, primípara sem uma boa nutrição, infelizmente não vira. E é a pura verdade. Fazenda
bem estruturada, acaba que tem que ter um manejo nutricional diferenciado para as primíparas para conseguir ter um bom resultado. Senão, o que acontece, pessoal? O mercado de bezerro do jeito que tá. O mercado de reposição alto do jeito que tá. Você vai ter lá um lote de primípara que não emprenhou na estação de monta. Descarto ou não descarto? Outra faca de dois gumes, porque às vezes aquela primípara não emprenhou por culpa sua, não por culpa dela. Concorda? E assim, eu sou do tipo que eu defendo o seguinte: quando a gente vai descartar a matriz, nós temos que pensar o seguinte: eu vou descartar essa matriz por culpa dela ou por culpa do meu manejo? Porque se for por culpa dela, ok, vaca vazia na fazenda de cria é prejuízo para a fazenda, tem que ir pro frigorífico. Agora, se a culpa é minha, vamos pensar, talvez valha a pena dar uma chance para ela. Tá joia? Pessoal, outro pepino para matar esse lance de categoria. Agora não é bem categoria de vaca, mas vamos lá. Vou usar de novo a Morro do Chapéu aí, que tá com a gente. O pessoal comprou muita vaca. Ou seja, na estação de monta desse ano, a gente tinha lote de vaca da fazenda, que a gente já tinha histórico reprodutivo, que já tinha emprenhado, ou era alguma vaca que não emprenhou, porque nós não deixamos ela emprenhar, que pariu muito tarde na estação de monta. Só que esse ano, pessoal, entrou muita vaca de compra. E vaca de compra é uma interrogação, é uma incógnita pra gente. Quando a gente pega uma vacada de compra, vamos lá, primeira coisa. Hoje, do jeito que o mercado tá, o cara que vai vender vaca, vai vender qual tipo de vaca? A gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, quando compra vaca, porque a gente pode estar comprando o descarte da fazenda. E não necessariamente é vaca vazia. Muitas vezes pode ser vaca que até esteja prenha ou que até esteja parida, mas eu não sei quanto tempo que o cara gastou para conseguir emprenhar aquela vaca. Vaca de leilão, pessoal, é outra incógnita, né? Tem muita matriz PO, doadora PO, que a gente rala para emprenhar. A hora que ela emprenha, a primeira coisa que o cara faz é: porra, vende essa vaca, pelo amor de Deus, não quero essa vaca na minha fazenda mais. E aí quem compra fala: comprei a vaca prenha, ela é fértil, ela é boa. E não é necessariamente. Agora vamos lá. Qual que é a pior vaca para eu comprar? Pessoal, se você comprar vaca solteira e vazia e depois querer botar a culpa no sêmen, no técnico, no protocolo, no manejo, você tá de brincadeira, né? Se eu tô comprando uma vaca que tá solteira, é porque ela já pariu e já teve pelo menos 8 meses para desmamar aquele bezerro. Então ela teve aí dos 8 meses, vamos contar que 1 mês foi involução uterina, ela não ia emprenhar mesmo não, mas ela teve mais 7 meses para emprenhar e não emprenhou. Aí eu chego bonitão lá na fazenda e falo: vou comprar essa vacada bonita, gorda, solteira e vazia. E levo para casa e quero que o meu veterinário emprenhe aquelas vacas com resultado de 55%, 60% de concepção. Tá de brincadeira, né? Então assim, lote de vaca de compra não cria uma expectativa fantástica. Vamos conhecer essa vacada e com certeza naquele lote de compra vai ter descarte. Tá joia? Então lote de compra, turma, cuidado. É desafio pra gente veterinário e pode ser pepino pra fazenda. Beleza? Terminamos mais um tópico nosso que era a culpa da categoria das matrizes. Esse foi o 6º lote. Vamos pro 7º. 7º lote, pessoal. 7º culpado. A culpa é da sanidade. Manejo sanitário da minha fazenda.
Pessoal, vamos lá. O manejo sanitário, ele vai influenciar na minha taxa, no meu sucesso da IATF? Com certeza. Dependendo da fazenda, num nível muito alto. Dependendo da fazenda, num nível muitas vezes até insignificante. Mas vamos lá, vamos usar exemplos práticos. Uma fazenda no Mato Grosso, primeiro ano de inseminação, inseminamos uma novilhada, show de bola, taxa de concepção tudo legalzinha, na faixa de 55, 57, 50% ali de taxa de concepção. Confirmei a gestação dessa vacada, pra mim ela tá prenha. Corta o rabo e vai pro lote das prenhas, beleza? Um ano depois, o cara me liga. Fala, Rodrigão, não sei o que aconteceu, irmão. Daquelas 50 vacas que a gente confirmou a gestação da IATF, só pariu 25, cara. Metade não pariu. Já teve gente que me ligou perguntando se não era a genética. Falou, rapaz, é o gene da miostatina que tá fazendo essas vacas não parir? O que tá acontecendo? Beleza. E aí a gente começa a quebrar a cabeça, porque não é normal eu ter 50% de perda gestacional. Concorda? Se eu fechei um lote de confirmação de prenhez, num lote de 100 vacas, e só 50 vacas pariram, tem problema. Tem problema. E aí começamos a quebrar a cabeça. Um caso dessas fazendas, o que eu fiz? Chamei um técnico da Virbac, da região, e nós pegamos todas as vacas que tinham gestação confirmada e que não pariram, coletamos sangue e mandamos fazer análise de IBR, BVD e leptospirose. Pessoal, 100% de IBR positivo. 100%. Todas tinham IBR. E a fazenda não fazia vacina reprodutiva. Nunca tinha feito. Porque custa muito caro. Custa R$7, R$9 por vaca. E eu perdi 25 bezerros que eram para ter desmamado, ou pelo menos ter nascido e não nasceram. Pessoal, a gente sabe que tem fazenda que a incidência de IBR, BVD e leptospira é muito pequena, que a taxa de aborto é muito pequena e que muitas vezes nem tem necessidade de fazer a vacinação reprodutiva. Mas a gente hoje, eu recomendo fortemente que a vacina reprodutiva, pega um lote de 100 vacas, vamos colocar que você vai gastar R$10, vamos colocar R$15 para fazer a Cattle Master da Zoetis, que é a mais top do mercado, nem precisa ser ela não, pode ser da Biogênesis, pode ser da Virbac, pode ser de qualquer marca, mas vamos lá, R$15 por vaca, num lote de 100 vacas eu gastei R$1.500 no lote. Pessoal, se eu tiver um bezerro que era para ter abortado e não abortou, e que nasceu e que desmamou, e que eu vendi por R$2.500, eu paguei minha vacinação do lote inteiro e tive lucro. Então assim, pessoal, não fazer a vacinação reprodutiva hoje, na minha opinião, é burrice. É uma economia porca. Não custa fazer e não adianta só fazer. Tem que fazer bem feito. Dose, primovacinação, dose, reforço com 30 dias. A leptospirose, o indicado é que o reforço seja feito até com 6 meses. As outras não precisam, as outras é anual. E depois fazer o reforço anual. Começamos a fazer isso nessa fazenda, acabou o problema de aborto. Acabou, não zerou, óbvio que não zerou, mas não tem mais esse problema aí de uma tantada não abortar. Legal? Outro problema ligado com a sanidade. Vamos lá. Cliente me ligou. Rodrigão, fizemos a confirmação de prenhez com 30 dias. O lote voltou para eu fazer a confirmação de prenhez
e mais de 30% de mortalidade embrionária precoce. Vacas que nós tínhamos confirmado a gestação e que depois perderam a gestação. E aí nós começamos a trocar ideia, ver o que tinha acontecido, tal. Pessoal, essa vacada tinha sido inseminada final de outubro, início de novembro. Joia? Vacada foi inseminada. Novembro, pessoal, é mês do quê? É campanha do quê? É campanha de vacinação de aftosa, não é? O que o pessoal da fazenda fez? Fechou o rebanho inteiro da fazenda, como é normalmente o protocolo. Agora mudou um pouquinho, né? Isso, né? De idade e tal. Mas fechou o rebanho inteiro e vacinou o rebanho inteiro de aftosa. Inclusive, aquelas matrizes que foram inseminadas ali no finzinho de outubro, começo de novembro, então ela foi inseminada e faixa de 10, 15 dias depois, voltou para o curral e foi todo mundo vacinado de aftosa. Isso num lote que deu pau de taxa de concepção. E outro lote que já tinha sido recém-confirmada a gestação, vacinou de aftosa e que depois voltou para confirmação e um monte de perda embrionária. Então vamos lá, pessoal. Se você for ler a bula aí da aftosa, da grande maioria dos laboratórios, fala que não causa aborto. Beleza? Então vamos lá. Hoje, antes de falar isso aqui, eu perguntei lá nos grupos que eu participo e é meio que unanimidade da turma da reprodução. Se você vai vacinar, vacine antes de iniciar o protocolo, o quanto antes possível. E se você não tiver vacinado, espera 60 dias depois da IATF para vacinar o teu gado de aftosa. Beleza? Se não, turma, é tinta, tá bom? Pessoal, então assim, a parte sanitária, ela é fundamental. Agora, tudo isso também se resume naquilo que eu falei lá atrás. Se você parar de fazer economia porca e contratar um técnico capacitado, esse cara vai te instruir disso tudo e vai evitar que você cometa erro. Teve uma coisa que eu estava tomando banho hoje antes da live e eu pensei de falar no começo e esqueci. Vou falar agora. Pessoal, a forma mais eficiente da gente aprender é errando. É a mais eficiente. Quando você toma tinta, quando você toma latada, você aprende na marra. Só que é a mais eficiente e a mais cara. Porque você está pagando para aprender. A forma mais inteligente de aprender é com o erro dos outros. E muitas vezes nós que estamos aí no mercado, nós já erramos ou nós já conhecemos alguém que errou. Então a partir do momento que você contrata um cara capacitado, um cara experiente, ele vai evitar que você erre na sua fazenda. Tá joia? Então assim, é muitas vezes o barato que custa caro ou o que parece caro que no final vai custar barato, tá joia? Pessoal, eu vi aqui uma coisa, ó. Boa pergunta, Plínio. Mas eu não vi a pergunta do Plínio. Deixa eu ver se eu acho. Pessoal, perdi a pergunta do Plínio. Plínio, manda aí de novo, vai. Aí eu tento responder. O Paulo Sérgio aqui, ó, parceirão nosso que acompanha a gente, tá perguntando. Tem esse técnico virtual? Pessoal, eu tenho tentado fazer esse trabalho. Não é fácil, tá? Mas o que eu consigo me comprometer com o parceiro? Quando eu tenho uma equipe de veterinário que é aberta à troca de ideias, eu participo de forma teórica, né? Obviamente, fazendo as recomendações, e aí o cara vai ter a opção de seguir ou não. Entendeu? Então a gente tem tentado cada vez mais, através desse meio de comunicação nosso aqui, virtual, WhatsApp, ligação, tal, fazer essa assessoria virtual. Agora, quem vai mandar mesmo é na prática, galera. Quem vai mandar isso na fazenda é quem tá ali no dia a dia. Pessoal, peguei aqui, ó. Felipe Guimarães, posso fazer um manejo sanitário no D0?
não é o ideal. Vamos lá, explicar por quê. A primovacinação, ela é dose e reforço com 30 dias, correto? Então, o que é o adequado? Se eu tenho aquele lote de vaca que eu sei que eu vou inseminar, eu faço a dose 30 dias antes e faço o reforço no D0. Então, aquela vaca, ela já vai entrar no programa teoricamente protegida, tá joia? Rodrigão, só que eu não fiz isso. Eu não peguei o meu lote e tô com o lote no curral hoje fechado. Posso fazer no D0? Pode, pode. Aí você vai fazer dose no D0 e reforço no diagnóstico de gestação, que vai acabar sendo aproximadamente 40 dias, né? Porque eu fiz o D0 hoje, vou inseminar lá no D10, no D11, vou fazer o DG com 30 dias depois. Então o meu reforço vai ser aproximadamente 40 dias depois da primeira dose. Pode fazer. Essa vaca, ela pode ter alguma taxa de reabsorção embrionária precoce nesses primeiros 30 dias. Só que depois do reforço ela vai estar, teoricamente, protegida de abortos mais tardios. Então, assim, o ideal é antes de começar. Mas se você não fez, que é o que acontece na grande maioria das vezes, mete o pau, faz D0 e faz diagnóstico. Rodrigo, bobiei, velho, não fiz no D0. Posso fazer na retirada do implante? Não, senhor. Não, senhor. Aí é muito próximo da inseminação. Então, se você não fez no D0, não faça depois. Insemina essa vaca sem ter feito a vacinação. No diagnóstico de gestação, aí você faz primeira dose no DG e 30 dias depois no reforço. Beleza? Tive hoje, pessoal, uma situação dessa. Hoje um parceiro nosso foi fazer um diagnóstico de uma vacada prenha de embrião Nelore 1000 que tinha sido vacinada no D0, esqueceram de fazer o reforço no diagnóstico. Eu mandei fazer hoje. Não é o ideal, mas pelo menos tá feito aí, beleza? Vamos mudar de tema, pessoal? Já estamos aí com 1h30 de live. Passando, falamos agora da sanidade. Pessoal, hoje eu tinha mandado um WhatsApp para uma lista de transmissão aí, então muita gente aí recebeu, né, o WhatsApp falando da live de hoje, e aí um velho amigo que faz muito tempo que eu não vejo, Sidney Uvo, da fábrica de embrião de Campinas, ele mandou, falou, Rodrigão, não esquece da gestão. A gestão é um outro fator muito importante aí para os resultados. E aí eu não tinha colocado, mas acrescentei na minha lista aqui. Gestão do seu rebanho. E na verdade, talvez esse devesse ser o primeiro tópico da lista. Gente, eu fico indignado quando um parceiro compra sêmen do Nelore 1000, paga 50 pau numa dose de sêmen, e isso não é em fazenda pequena não, é fazenda grande, fazenda que às vezes o cara vem e compra 300 doses de sêmen, investe 15 pau em sêmen, vai investir em protocolo, vai pagar veterinário, e o cara não identifica as vacas. Cara, as vacas do cara não são identificadas, não tem número. Como é que funciona? O cara fecha o lote daquela vacada que eu não faço ideia de quem é quem, faço implante em todo mundo, a vacada chega para retirada de implante, eu retiro o implante de todo mundo, chega no dia da inseminação todo mundo, e eu vou mandando o sêmen para dentro sem saber nada. Pessoal, como é que eu vou saber como é que foi a taxa de perda? Como é que aí depois eu pego esse lote de vaca inseminada e misturo no resto do plantel, né? Daquelas outras 2.000 vacas da fazenda. E nenhuma tem identificação. Como é que eu vou saber se minha vacada emprenhou ou não emprenhou? A taxa de concepção do lote. Como é que eu vou saber se teve perda embrionária precoce? Como é que eu vou saber se ela pariu ou não pariu? Como é que eu vou saber quem que é o pai daquele bezerro que nasceu? Então, pessoal, de verdade, a gente obviamente que atende esse cliente também, mas eu não tenho prazer, eu não tenho tesão de trabalhar numa fazenda
que não tem o mínimo de gestão. Isso não dá prazer pra gente. Porque eu quero mostrar pra você, parceiro Nelore Mil, que o Nelore Mil vai te fazer ganhar mais dinheiro. Porque se isso não acontecer, sai fora de Nelore Mil, vai trabalhar com outra genética. Mas como que nós vamos conseguir mostrar isso pra você se você não ajuda a gente um pouquinho? Cara, o que custa pegar no D0, eu vou soltar o protocolo daquela vacada, pego um ferro quente e marco 01, 02, 03, identifico a minha vacada num número crescente, qualquer que seja, para eu poder saber o que está acontecendo, para a gente poder ter alguma informação de feedback, alguma coisa de volta. Eu, Rodrigo, particularmente, como veterinário, eu me recuso a inseminar vacada numa fazenda que não identifica o gado. Eu não faço isso, não. Eu brigo com o cara, mas não faço. O que custa, gente? Inseminar, marcar essa vacada, montar uma planilha com o número das vacas que eu protocolei. No D8, eu tenho lá, eu vou anotando as que passaram, as que não passaram. No dia da inseminação, pode ser que apareça uma vaca que não era do lote e que apareceu ali para eu inseminar. Eu falo, peraí, essa vaca aqui não tá no lote da IATF, tá errado. Não custa nada, entendeu? Vamos fazer isso bem feitinho. Joga essa planilha depois para uma planilha de Excel. Não custa, pessoal, ter um nível mínimo de gestão. Tá? Eu não tô nem ainda batendo a tecla na identificação do bezerro quando nasce. Porque eu também bato o martelo nisso. Identificar não só a vaca, mas o bezerro que nasceu depois. Tá joia? Mas a vaca é fundamental. Beleza? Sidney, obrigado. Eu tinha esquecido desse tópico e que é fundamental. Não sei se você tá ouvindo a gente aí ou não, mas um grande abraço. Beleza? Pessoal, matamos o 8º tópico. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Falamos da culpa do sêmen, falamos do técnico, falamos do protocolo, depois fomos para o 4º, da estrutura do curral, falamos da nutrição das vacas, falamos da categoria de matrizes, da sanidade. E agora, pessoal, tem mais um culpado nessa história. E que agora, assim, esqueci a palavra, não é ironia, nem desprezo, nada, mas a culpa é de Deus. Quando eu coloquei que a culpa é de Deus, o Zé Santos que está aqui, ele mandou um WhatsApp, muda lá a palavra Deus, coloca natureza, chuva, tal. Mas é óbvio, pessoal, que nós estamos falando agora de fatores que vão fugir do nosso controle. Tudo isso que a gente falou até agora são coisas que a gente pode controlar. São coisas que de uma forma ou de outra a gente tem domínio sobre a situação. Só que infelizmente na pecuária, na agropecuária, nós temos que ter o tete a tete com o homem lá de cima. Porque vão ter situações que vão fugir do nosso controle. E aí nós estamos falando obviamente de variações climáticas, né? Nós já falamos, esse ano demorou demais para chover. E tem ano que não chove, tem região que não chove. E aí como é que eu vou conseguir querer ter resultadão se eu não estou conseguindo fazer a minha vacada entrar em balanço energético positivo porque eu não tenho pasto? Pessoal, desculpa, esse ano que passou, eu acho que ano passado, eu devo ter uns 3 ou 4 parceiros que pegou fogo na fazenda. A seca foi tão brava que pegou fogo na fazenda. E aí o cara cheio de vaca na fazenda e teve que juntar tudo num pasto só, perdeu totalmente o controle dos lotes. Então, assim, existem situações que vão fugir do nosso controle. Tá joia? Dependendo da situação da fazenda, pessoal, e dependendo aí da variação climática, resultado de 35% é um baita resultado, né? Hoje mesmo a gente estava falando num grupo, né? Eu estava com um parceiro, Zé Maria do Nordeste, que ele passou pra gente aqui os resultados.
e a taxa de concepção na fazenda ali na faixa de 45%. E aí ele falou, Rodrigo, protocolo bom, veterinário que já trabalha com a gente há muitos anos, tudo dentro do figurino, e esse ano nós não estamos conseguindo passar dos 50% de taxa de concepção. E aí nós vamos ter com certeza essa variação climática, né? Essa parte nutricional da grande maioria das fazendas, né? Sem contar, pessoal, às vezes, né? No meio do protocolo, a gente inseminou aquela vacada Nelore, temperaturas ali de 37 graus, e aí vem de repente uma frente fria e aquela temperatura cai para 24 na vaca recém-inseminada. Então, uma variação climática dessa, a vaca sente. E aí nós vamos ter variação aí na taxa de concepção, variação nos resultados, através de fatores que fogem do nosso controle e que nesse caso eu atribuí a Deus. Pessoal, a gente ainda tinha um monte de coisa para falar, tá? A aguada, a qualidade da água que a tua vacada bebe vai influenciar na parte reprodutiva. Existem N fatores que a gente ainda podia falar, mas eu acho que a minha intenção na live de hoje não foi falar para veterinários que já sabem tudo isso que eu falei aqui hoje, muito mais, estão na atividade, na rotina de fazendas muito mais do que eu, né? Então essa live de hoje não foi para esse veterinário. A live de hoje foi para você, que é aquele produtor que já tentou usar a IATF, não teve resultados satisfatórios e desanimou. Falou, isso aí para mim não serve, aqui em casa a mão de obra é ruim demais, aqui em casa é difícil demais achar técnico, eu vou voltar para monta natural mesmo. Entendeu? Foi para você que estava tendo resultados bons e de repente teve uma falha, teve uma queda ali de manejo e que ficou quebrando a cabeça falando, gente do céu, o que eu faço para resolver? Se descabelou e que teve dificuldade de achar o erro, a falha. Então a ideia da live de hoje foi, de uma forma até muito generalista, poder cobrir alguns temas importantes e que vão afetar diretamente o resultado do programa de IATF e os índices reprodutivos da sua fazenda. Tá joia? É óbvio que eu não consegui cobrir o assunto inteiro, seria impossível em 1h38 de live, impossível. Talvez a gente faça outras mais pra frente, através de um tópico desse só, seria tema para uma live de 1 hora tranquilamente. Essa live, assim como todas as outras nossas, elas vão ficar gravadas, né? Então ela vai estar disponível tanto no nosso canal do Instagram quanto no canal do YouTube. Então, se você quiser ouvir a live na íntegra, ela vai estar disponível. E a minha turma do marketing, ela também vai subdividir, né, a live de hoje em tópicos menores. De cada um desses culpados que eu falei, eu subdividi de propósito para que possam ter vídeos menores, mais agradáveis de assistir, né? Turminha, estamos entrando aí num feriado prolongado, né? Amanhã é sexta-feira santa, domingo é domingo de Páscoa. Então eu queria agradecer a você que ficou com a gente até agora, quase 2 horas aí ouvindo esse homem descabelado. Galera, era para eu ter cortado o cabelo hoje. Aí quando eu fui sair para cortar o cabelo, o pneu da caminhonete estava murcho no chão. E aí eu falei, rapaz, não vou trocar pneu para cortar cabelo, vai cabeludo mesmo dessa vez. E aí eu também evitei, tava tudo fechado, aqui em Goiânia teve um lockdown aí de 14 dias, então eu dei uma evitada, mas o meu cabelo ainda tá menor do que o do Zé Santos, hein? Pra quem conhece o Zé Santos, tá cabeludo. Mas eu queria agradecer a você que ficou com a gente aqui até agora, e eu queria desejar um final de semana muito abençoado para você, para toda a sua família. Nós estamos passando aí por um momento difícil da nossa vida.
Esses dias eu estava conversando, né? Eu creio em Deus, eu creio que existe o nosso Deus, né? E eu creio que existe um propósito soberano, um propósito divino nisso tudo que está acontecendo. Confesso que nem eu e eu acho que ninguém conseguiu entender ainda o propósito disso tudo. Mas talvez um propósito pequeno nisso tudo seja Deus mostrar pra gente a nossa incapacidade e a nossa dependência dele, né? Hoje nós estamos vivendo um momento que a gente não sabe explicar porquê, que a gente não sabe explicar como, a gente não sabe o que deve fazer, a gente não sabe o que não deve fazer, tá todo mundo perdido, né? Então eu acho que nessa hora e nesse final de semana, né, afinal de contas a Páscoa, ela significa a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então eu queria deixar para que nesse final de semana a gente possa refletir um pouquinho o tanto que nós somos incapazes. E essa situação mostra isso, que a gente depende sim de um ser superior e que tudo acontece por ele, através dele, e que ele está no controle da situação. Nós perdemos o controle da situação. O controle da situação está na mão de Deus. Tá bom? Então eu queria terminar desejando aí uma feliz Páscoa a todos vocês, a família de vocês, que Deus nos guarde, nos proteja e nos abençoe. Tá joia? Um grande abraço, pessoal. Obrigado e até a próxima live. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.